Olá, dizem que quem tem uma dinamite na mão nunca deveria se aproximar de uma vela. É verdade. Querido amigo, querida amiga, ao falar essa frase eu quero trazer para você uma reflexão a respeito da tentação. A tentação nossa de cada dia. Todos nós somos tentados não por Deus, pelo diabo, o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus. E ao mesmo tempo em que nós, da parte de Deus, recebemos grandes bênçãos e grandes coisas, e mediante as quais Deus nos testa, porque Deus, ele nunca testa, ele nunca prova um povo pagão. Deus nunca prova um povo pagão. Mas os seus filhos sempre são testados. E quando os filhos de Deus, recebendo as coisas de Deus, são testados, o diabo se aproveita desse teste ou dessa provação e a transforma em tentação. E claro, a tentação tem um objetivo. O objetivo da tentação é nos afastar do Pai das luzes. É nos afastar daquele que nos dá grandes dádivas, como diz o apóstolo Tiago. E quais são as grandes dádivas que Deus nos dá e mediante as quais Deus testa, para ver onde está o coração, onde está aquele com quem Deus tem uma aliança? Sim, onde eu estou, onde está o meu coração, quando Deus me concede bênçãos, são provações. E ao mesmo tempo, essas provações, elas são direcionadas pelo diabo e são transformadas em tentações, mediante as quais muitas vezes nós acabamos caindo, cedendo. Mas nós temos alguém que foi tentado à nossa semelhança, mas claro que esse alguém não caiu. Esse alguém não sucumbiu, ele venceu a tentação. E ao vencer a tentação, ele também nos dá conselhos maravilhosos para nos ajudar também diante da tentação nossa de cada dia. Querido amigo, querida amiga, o texto muito especial é o texto a respeito da tentação de Jesus. Observe que existe lá 3 tentações. Diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de 40 dias, 40 noites, teve fome. Então o diabo se aproximou e disse: Se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Olha que interessante, o diabo se apropriou de um evento, a fome. E diante desse evento fome, ele também pega e diz assim para Jesus: Olha, Jesus, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Deus nos concede o necessário para o corpo e para a vida. Deus nos concede o necessário para o corpo e para a vida. E quando ele nos concede o necessário para o corpo e para a vida, o teste é socorrer os necessitados, o teste é ofertar para a manutenção do templo, mas muitas vezes, diante desses testes, nós somos tentados pelo diabo a fazer o quê? Murmurar, reclamar, muitas vezes duvidar do cuidado de Deus. Olha só, como é muito próximo, né? A provação, o teste e também a tentação. E Jesus responde: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O povo de Deus, lá no Antigo Testamento, enquanto caminhava pelo deserto, recebia o maná todos os dias da parte de Deus. E é tão interessante que Deus disse assim: Olha, no 6º dia eu quero que vocês recolham o dobro, porque no 7º não vai ter maná, mas vocês, por terem recolhido o dobro, vão ter com o que se alimentar. E nunca façam isso nos outros dias. Nos outros dias recolham o necessário, porque eu no outro dia vou dar o que for necessário. E o que o povo muitas vezes fez? Duvidou, recolheu o dobro. Olha só que interessante, né? Quando Deus concede o necessário para o corpo e para a vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é um pedido, é uma gratidão. E justamente quando nós recebemos as coisas de Deus, o que Deus espera é gratidão da nossa parte. Mas nós somos tentados a murmurar, a reclamar: isso está ruim, isso aqui não presta, poderia ser melhor, e assim por diante. E Deus nos chama à gratidão, a repartir com o próximo, com aquele que não tem, e também ofertar no templo. Segunda tentação,
O diabo então leva Jesus lá para a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Por que colocou no pináculo do templo? Porque os salmos, eles retratam muito bem o cuidado, a proteção de Deus, e tudo isso termina lá no templo. Por isso o Salmo 91. Por isso as palavras do Salmo 91. E é justamente as palavras do Salmo 91 que o diabo se apropria para nesse momento tentar Jesus. E ele diz: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Deus os protege, Deus os ampara. Sim, isso é verdade. Deus, ele socorre os seus filhos, as suas filhas. Eu sempre gosto de dizer assim: se Deus não tira o doente do quarto de um hospital, tenha certeza de uma coisa: ele vai tirar da sepultura. Deus é amparador. Deus cuida, Deus protege. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas muitas vezes nós somos tentados a fazer o quê? A questionar, a colocar Deus em prova. Se Deus de fato existe, mas Deus existe. Deus existe. E Ele protege os seus, Ele cuida dos seus. Mas Jesus também responde: não tentarás o Senhor teu Deus, não colocarás o Senhor teu Deus à prova. Porque nós é que somos provados e testados, porque somos filhos. Deus é o Criador. Ele não precisa ser provado e nem testado, Ele é Deus. Aí levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles, e tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás. Querido amigo, querida amiga, prosperidade. Como é fácil nos afastarmos de Deus quando tudo está bem. Como é fácil nos esquecer de Deus quando nós estamos vivendo bons momentos, e principalmente momentos de prosperidade. O vizinho mais próximo da tentação se chama bom momento, se chama prosperidade. Tanto que o apóstolo Paulo, ele não recrimina o dinheiro, coisa que a palavra de Deus também não faz, mas o apóstolo Paulo, ele diz que o amor ao dinheiro tem desviado muitas pessoas da fé. A riqueza é um dom, Eclesiastes capítulo 5. É um dom que Deus nos concede, a prosperidade, a riqueza. Se ele assim o desejar fazer, ele vai fazer e faz. Mas nós somos tentados nesses tempos de prosperidade, nós somos tentados nesse tempo de bons momentos. E muitas vezes nos afastamos de Deus, muitas vezes colocando crédito à nossa capacidade, à nossa inteligência, à nossa boa administração, e nos esquecemos de louvar e agradecer a Deus. Querido amigo, querida amiga, continuamos sendo testados em meio às coisas que Deus nos concede diariamente. Continuamos sendo testados em meio à proteção que Deus nos concede todos os dias. E nós continuamos sendo testados diante da prosperidade dos bons momentos. Mas diante dessas três situações, nós também continuamos sendo tentados. O tentador quer nos afastar de Deus. E Jesus, o próprio Deus, quando ele nos testa, o seu objetivo é fortalecer ainda mais a nossa fé e ainda mais a certeza do amor, do cuidado e da proteção de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus cubra a tua vida de bênçãos. Fique com Jesus. Olha, um forte abraço para você. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.